mensagem aí para você pai, para você mãe, né? Para você que ajuda aí no cuidar dos filhos, né? Bom dia, Aline. Bom dia, Silvano. Bom dia aos ouvintes e bom dia, seguidores. Bora lá, mais um dia, né? Mais um dia, com a graça de Deus. Muito bem. Silvano, hoje eu quero falar um pouquinho, sobre o desenvolvimento humano também, só assim, daquelas habilidades que parecem ser mais complexas, como desenvolvimento de responsabilidade, autocompreensão, empatia, moralidade, tomada de decisões. Isso tudo faz parte do desenvolvimento humano, né? Nos aspectos cognitivo, social, emocional, até mesmo da linguagem. Só que é algo assim mais complexo e até mesmo abstratos, né? Para as crianças entenderem e conseguir exercer, né? Na prática do dia a dia. Só que apesar de ser abstrato para entendimento, né? Numa explicação para as crianças e ela conseguir desenvolver depois, o desenvolvimento dessas habilidades é simples, porque é no cotidiano, né? Nas situações cotidianas que a criança vai desenvolver todas essas habilidades. Só que para isso ela precisa, sim, de uma condução do adulto ali, de uma mediação para ela conseguir. Porque, como sempre, na nossa parentalidade, a gente tem os extremos, né? Tem aqueles pais que, no intuito de proteger seus filhos, né? De impedir que eles sofram, que resolve tudo pela criança, toma todas as atitudes pela criança, tudo que envolve a criança ele vai lá e resolve por ela, ensina, vai e resolve porque, tadinha, ela não consegue fazer, né? E eu falo criança porque o ideal é trabalhar desde criança, mas se chegou na fase adolescente ainda dá para trabalhar porque ainda está desenvolvendo também. Mas assim, vai resolver tudo por ela, porque ela não dá conta, tudo tenta resolver. Então a criança nunca consegue resolver nada sozinha, aí não consegue desenvolver a responsabilidade, o conceito de moralidade, ética, responsabilidade, tomar suas próprias decisões, autocompreensão, sim, entender mesmo o que está acontecendo, né, o que fazer em cada situação. E tem aqueles outros também que deixa a criança resolver sozinha. Você criou o problema, você que se resolva, né? E acha que a criança tem que resolver sozinha. Mas ela não consegue, porque ela não tem habilidade para isso, não foi ensinado. E sempre tem a palavrinha mágica, né, que eu falo todas as vezes, equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio, porque a gente tem que saber quando que eu tenho que dar espaço para a criança resolver de alguma forma sozinha e quando que eu tenho que ir lá e ajudar. Mas esse ajudar no mediar e não ir lá e resolver por ela. Então, no dia a dia, nas situações do dia a dia, que você vai ensinar isso para o seu filho, né? Para sua criança ali que está desenvolvendo. Então, no dia a dia ali, um exemplo, né? Criança, você foi na casa de um amigo, né? Para os seus filhos brincarem. Então, em determinado momento, eles entraram em conflito. Pode ter aquele pai que vai, né? Brigar com o filho porque ele brigou com a visita, que está recebendo visita e não podia ter brigado. E vai ter aquele outro que vai ficar constrangido. Você não pode brigar, você está na casa do seu coleguinha, você vai brigar com ele, né? Então, fica lá meio cá. Mas, quando na verdade, o mais correto é trazer as crianças para refletir sobre aquela situação e realmente analisar aquela situação. Olha, o que aconteceu? Me conta. Aí cada um vai falar o que aconteceu. O João tomou o meu brinquedo enquanto eu estava brincando. Aí o João vai falar, mas o brinquedo era meu, né? Eu disse, não, mas por quê? Você tomou o brinquedo dele? Por que você tomou o brinquedo dele? Porque era meu. Como você acha que ele se sentiu a hora que você tomou o brinquedo? Ele estava brincando, sabe? Aí já colocou ele para analisar a situação e para se colocar no lugar do outro. Já está exercendo a empatia. E falar, mas o brinquedo é seu, mas ele veio cá para brincar com você. Por que você não pode deixar ele brincar? Já está trazendo a responsabilidade, já está entendendo né, que ele, aquela atitude dele, ele tem que arcar com a responsabilidade. Que o fato do brinquedo ser dele não justifica ele ir lá e tomar da mão do outro. Sabe? E são coisas assim, o outro também pode explicar, né? Conversar. Você pediu ele para brincar com esse brinquedo? Por que você pegou para brincar? Ele deixou? Ele não deixou, mas eu peguei assim mesmo. Tá vendo? Então você faltou respeito. Ele não deixou. Você podia ter conversado com ele, negociado. São coisas assim, simples.
do dia a dia, mas que à medida que você vai fazendo isso e vai pondo a criança para analisar a situação e fazendo perguntas, você vai colocando ela para analisar, para pensar sobre aquela situação, entender suas responsabilidades e até mesmo como briga de irmãos. Irmãos brigam muito, né? Eu acho que até um preparo para a vida, né? Porque é a convivência, é difícil mesmo, então eles vão brigando, vai aprendendo muita coisa ali na mediação dos adultos. Isso vai facilitar lá na convivência com os demais depois. Mas, então, muitas vezes, quando briga entre irmãos, você vai perguntar o porquê que ele não fez aquilo. Ah, é porque o outro fez isso. Então, tipo, joga a culpa pro irmão. Aí você tem que trazer para ele, não, mas é no lugar do outro. E, então, assim, sempre tem os dois lados, os dois sempre vai ter a sua parcela de culpa. E a gente saber orientar, porque senão você vai sempre passar a mão na cabeça de um e punir o outro, porque um vai ser sempre a vítima, né? E tem aqueles também, casos também diferentes, que aí já não envolve briga nem conflito, mas a tomada da decisão, que é no dia a dia, já falei isso para desenvolvimento da autonomia também, dá opção para a criança escolher algumas coisas. Você não vai deixar ela solta ali, vai escolher a roupa que ela quiser para sair para onde que ela quiser. Mas você pode ir lá determinar, dentre essas roupas aqui, para o passeio que a gente vai fazer, essas aqui são as mais adequadas. Qual dessas que você quer? A blusinha azul ou a blusinha amarela? Então você está dando opção para ela fazer escolha, tomar decisão. E se algum momento ela tomou decisão e depois arrependeu, você que escolheu, a vida é assim, vai ensinando ela a tomar essas decisões. E sair com ela para passear, mostrar, não precisa ser só para passear, pode ser também você vai ao mercado. Então, vai levar sua criança, conversa com ela, olha, a gente vai ao mercado, vai comprar isso, isso e isso que a gente está precisando aqui em casa. Pode até fazer uma lista e mostrar. Mesmo que a criança não sabe ler ainda, você vai falar com ela. Aqui, ó, eu escrevi aqui açúcar, arroz e feijão. A gente vai lá no mercado comprar açúcar, arroz e feijão. Você vem comigo para me ajudar, né? Então, você já coloca a criança na situação de importância, né? E ao chegar lá, vocês vão exatamente comprar aquilo que vocês combinaram. Ajuda ela, né? Pede ela para ajudar a conferir. Olha, tá tudo no carrinho, tudo que tá na lista. Eu vou ler aqui e você me mostra aí se tá. E deixa ela participar. Aí vai evitar aquelas birras, aquelas pirraças. Mas se caso acontecer uma pirraça, uma birra por causa de um pirulito, de um bombom, de um doce, você tem que ser firme e não ceder. Porque ela vai entendendo, vai desenvolvendo, vai entendendo que não adianta. O combinado foi esse, né? Então a gente vai comprar isso. E depois que chega em casa, em momento mais calmo, você vai orientar ela. A gente combinou assim, assim. Outro dia, em outro momento, eu posso pensar em comprar aquele doce para você. Mas hoje o nosso combinado era só isso. Pra ela entendendo que não é tudo que ela quer que ela vai conseguir na hora que ela quer. Né? Não precisa de querer prometer rios para ela, né? Ah, não, mas depois eu vou comprar uma caixa para você hoje. Não. Naquele momento a gente não ia comprar porque não foi combinado, não é assim. E mesmo que acontecer uma birra, uma pirraça, você vai orientando e depois diversas situações isso vai acontecendo de novo e ela vai aprendendo, porque ela vai entendendo que não adianta chorar, não adianta fazer pirraça, porque ela não vai conseguir o que quer. O cérebro vai se desenvolvendo, ela vai desenvolvendo esse controle inibitório, de conter os impulsos, essa flexibilidade cognitiva, de aceitar, né, mudanças de situação. Às vezes foi combinado uma coisa, mas aquela coisa não deu certo, aí vai acontecer de outro, e você foi lá, você explicou. E são coisas do dia a dia que a gente desenvolve, né? Então, a gente tem que dar oportunidade para criança, porque às vezes, assim, muitas famílias falam: ah, não, eu parei de sair com meu filho porque me dava trabalho demais. Toda vez que eu saía era uma pirraça, uma birra. Eu falei: mas você tá privando ele de oportunidade de desenvolver. Porque aí você priva agora, e quando tá lá na fase adulta, até mesmo adolescência, qualquer coisinha que sair do eixo, do combinado, ele vai desesperar, porque não foi treinada aquelas habilidades na infância. O cérebro não aprendeu a lidar com aquelas situações diferentes, porque você poupou ele quando você pôde e privou de oportunidades, né? Ou então, assim, eu não levo mais na casa do meu amigo, porque, nossa, me matou de vergonha, entrou em briga. O que aconteceu? Por que está acontecendo isso? E dá opções para ele, né? Então, assim, são coisas complexas para a gente dizer,
sobre o que é moralidade, o que é ética, responsabilidade, que as pessoas às vezes pensam que responsabilidade é só de afazeres. Não, eu vou comprar um cachorrinho para meu filho para ele desenvolver responsabilidade, que vai tratar do cachorrinho todo dia, vai pôr água, aí eu vou comprar plantinha porque ele vai cuidar tudo. Não, isso é bom, ele vai desenvolver responsabilidade com afazeres, mas a gente tem que ter responsabilidade pelas nossas atitudes. Então, a minha atitude, se ela foi errada, ela não pode ser justificada pelo que você fez de errado. Eu errei e eu tenho que assumir o que eu fiz de errado, né? Então, muitas às vezes, eu só bati nele porque ele me xingou. Tá, mas você bateu. Você teve a atitude de ir lá e bater. Então, você tem que ser responsabilizado por essa atitude. E o outro tem que ser responsabilizado pela atitude de ter ofendido, né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, principalmente entre irmãos, entre alunos, né, entre crianças. Sempre tem os dois, sempre analisar a situação, colocá-los para refletir as duas situações, fazer perguntas que coloquem eles para refletir mesmo, se colocar no lugar do outro, entender sua responsabilidade e dar até orientação, o que fazer da próxima vez para aquilo não acontecer novamente, né? Porque senão eles vão repetir com aquele colega novamente, com aquela criança novamente, com outro, e ele nunca vai aprender, porque ele nunca está sendo ensinado. Você está só indo lá e punindo ele e dizendo que não pode fazer isso, ficando bravo. E pronto, ele não ele entendeu que aquilo ali não pode fazer, mas aí vai fazer outra situação parecida, porque ele não aprendeu, ele não desenvolveu aquela habilidade necessária para lidar com suas emoções, para conter esses impulsos, para saber como reagir em diversas situações, né? Quando não está de acordo, ter essa flexibilidade cognitiva. Então, eu trago sempre como reflexão, né? Nunca julgando, igual eu falei, tem pai que quer poupar, né? No intuito de proteger mesmo, a gente tem que ter cuidado. Proteção é diferente de mimar, né? Às vezes você tá mimando, tentando proteger, tá mimando, não tá trazendo essa responsabilidade para ele. Ele tem que entender que as escolhas dele, ele tem que aprender a fazer escolha, que toda escolha tem sua consequência, né? Quando você optou por uma coisa sim ou não. E desenvolvendo tudo isso, porque aí vai ser muito mais fácil de lidar. Vai ser difícil agora na infância? Vai, porque está aprendendo. Mas quando se tornar um adulto, até mesmo na fase da adolescência, vai ser mais fácil lidar com diversas situações. Porque está aprendendo ali, está desenvolvendo essas habilidades desde criança. Muito bem, tá aí, né, então, as dicas aí, né, as orientações aí para hoje, né? Muito bem, por hoje é só? Por hoje é só, muito obrigada. A gente volta semana que vem, né, então? Isso mesmo. Então, tá bom. Então, agora 9 horas e 45 minutos, deixa eu encerrando aqui a minha live pra gente